acho que talvez você nem saiba que esse livro existe e só conhece o filme. É meio difícil você pensar que um filme de guerra assim, tão canastrão, tão conhecido pelos seus pais, veio de um livro. Mas Rambo é um personagem de livro. Olá pessoal, meu nome é Charlie Grandchamp, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, de insólito, pulp, fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Deixe seu like também, por favor, já tinha feito o like, porque faz tempo que eu não faço essa abertura, mas deixa o like, me ajuda. Para aí agora, deixa o like, antes de continuar. As pessoas esquecem de dar like. Compartilhe com seus amigos, fala, nossa, esse canal bacana aqui. Manda mesmo para as pessoas, compartilha para chegar mais gente aqui. E também, né, pra gente ter com mais pessoas pra conversar. Deixe aqui nos comentários se você já leu, né, Rambo, se você assistiu muito o filme, porque gostava mesmo, então com os pais. Mas vamos pro livro que a gente tá aqui pra isso. Rambo First Blood é um livro do David Morrell. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que essa capa aqui da Pipoca Nanquim, tá? Esse projeto gráfico aqui, essa edição da Pipoca Nanquim é belíssima. Tem tradução. Tem tradução de... Tá difícil isso aqui, meu Deus do céu. É do Alexandre Calai, que se eu não me engano é um dos fundadores da Pipoca Nanquim. Posso estar maluca? Não sei. Não sou grande consumidora de Pipoca Nanquim, infelizmente. Vem isso aqui também, ó. O marca-página é a faquinha do Rambo. E bom, a história do Rambo todo mundo conhece, né? É um rapaz, um ex-militar, tá meio que abandonado por Deus ali e acaba criando uma confusãozinha numa cidade pequena. E aí a força policial começa a caçar ele e é uma caçada com tiro, porrada e bomba. A história é isso, é um garoto, indo assim mais focado no livro, é um garoto que tá de boa lá, passando pela cidade, o policial começa a implicar, achar que ele pode ser alguém que vai causar um problema. E aí no meio lá de uma entrucada ali com a polícia, ele tem meio que um flashback de guerra e acaba atacando um policial. E aí começa, né, ele foge e começa a caçada, que é uma caçada irada. Vamos começar falando isso já, é uma caçada irada. Ele vai pra uma floresta e acontece de tudo, esconde em árvore, esconde em caverna, tem tiro na cabeça, tiro não sei o que, armadilha. É muito legal a parte dele planejando as armadilhas. E vocês sabem que eu não gosto muito de... Eu até falei que quando eu li Conan, a parte de guerra militar, assim, eu acho meio chato. Mas aqui, que é um homem planejando tudo uma coisa, né, vendo o que ele tá criando, as artimanhas que ele tem pra criar. Aí você vê também o lado da polícia planejando algumas coisas, mas foda-se a polícia. Mas o Rambo ali, e ele lembrando as coisas de guerra e tudo mais, é muito irado, é muito irado. Eu sempre gostei de assistir filme de ação, porque minha mãe adora. Minha mãe adora filme de tiro e filme de porrada. Então eu assistia sempre com ela e eu sempre achei muito legal, um filme divertido de assistir. E lendo isso aqui, você tem a sensação, aquela agitação, aquela euforia que vem. Tem, o David Morrell passa isso nas páginas, sabe? É uma sensação o tempo todo de que irado, meu Deus, que irado. Mesmo que não é um livro tão bobinho assim. No filme você já... Eu não revi o filme, tá? Tem muitos anos que eu não vejo o filme, não revi, mas você já se comenta, né? Tem críticos que falam da pegada, até uma coisa meio anti-guerra ali, né? Comenta o abandono dos garotos soldados americanos. E aqui tem isso. Tem por parte, né? Você acompanhando o Rambo, você entende que é isso, esse despreparo que ele tem pra viver depois da guerra. E também tem um general, um coronel, um sargento, não lembro qual que é a patente. A patente? Foda-se. Que ele fala claramente isso. Abandonados. Você leva um monte de moleque pra guerra, faz eles cometerem atrocidades gigantescas, bota eles na sociedade e não dá nenhum amparo. E vocês já devem ter percebido aqui, né, que eu tenho uma coisa completamente anti-militar, anti-imperialismo dos Estados Unidos principalmente, né? Lindo odiar os Estados Unidos. Mas essa questão dos soldados americanos, dos garotos americanos que vão pra guerra em busca de alguma coisa melhor, sempre foi uma coisa que me pegou, sabe? Porque não é só preto e branco, sabe? Guerra bom, guerra ruim. Tem, sabe, americano merece se fuder. O imperialismo americano, eles vão no país dos outros, destrói a vida das pessoas. É terrível mesmo. Tomaram uma sova no Vietnã,
mas tudo que eles fizeram no Iraque e tudo que eles fizeram em vários outros países é abominável. É abominável. Mas você pensar. Eu sou uma pessoa que tem empatia, não adianta você pensar nesses garotos que crescem com essa propaganda de guerra. Crescem que isso é a liberdade, eles estão levando a democracia e tudo mais. E aí eles são levados em busca de uma vida melhor ou porque eles acreditam na propaganda. Lá eles cometem crimes contra a humanidade, coisas terríveis, tem que matar inocente. O próprio processo, né, de ficar sem comer por muito tempo, a paranoia que surge, já quebra a pessoa. E quando eles voltam, eles não têm nenhum amparo, não têm nenhum trabalho garantido. Tem até a pensão para alguns militares, mas tem muitos casos que eles são cortados, alguns não conseguem o auxílio de saúde, né? No TikTok mesmo é muito comum você ver ex-militares pedindo ajuda porque eles não têm dinheiro para comprar os remédios. Que eles têm transtorno pós-traumático, né? Transtorno de estresse pós-traumático e não tem como fazer o tratamento. Só que o que causou isso foi estar na guerra. Essa guerra que teve toda a propaganda que ele devia estar lá, que ele estava fazendo a coisa certa. Então você pega esses garotos, joga eles no inferno, faz eles cometerem atrocidades, serem monstros, solta de novo na sociedade e espera que isso dá bem. Aí você cria pessoas doentes, né, emocionalmente instáveis, você cria homens violentos. Quantos casos você consegue imaginar que você já viu em histórias, séries procedurais assim, que é um cara violento que bate na mulher, ele é um ex-militar que voltou, aí vira alcoólatra. Alcoólatra, violento, você cria pessoas que não têm dinheiro, então elas vão roubar. Então não é só, novamente repetindo, Estados Unidos, o que eles fazem com outros países, o imperialismo é abominável. Mas esses garotos que estão ali crescendo com essa propaganda e são levados para isso, é um negócio que me pega muito e Rambo toca muito nisso, sabe? Porque ele é só, como eu disse, ele é só um garoto, ele tá lá de boa no começo, ele come, ele tá comendo, não, na verdade ele tá na estrada. Aí o policial passa, dá uma carona pra ele queria chegar até no restaurante pra comer alguma coisa, mas o policial passa a cidade, solta ele lá na frente. Aí ele volta e vai no restaurante. Aí o policial encontra ele no restaurante, deixa ele comer, né? Ele pede uns hambúrguer lá que ele tá. Não deixa nem ele comer, né? Pega pra viagem, leva ele no mato de novo, solta ele. Ele tá voltando, o policial vem atrás dele de novo, aí leva ele pra delegacia e aí quando começa realmente toda a confusão. Mas ele não tava fazendo nada. Ele era só um garoto, tava em um aspecto sujo, sei lá, um aspecto cansado, e o policial já, né, já presumiu que ele seria uma coisa ruim, que ele ia roubar, que se deixasse ele viriam mais. Então ele não fez nada. Ele é só alguém que foi abandonado pelo governo, pelo sonho. Ele foi abandonado pelo sonho americano que é o mesmo que levou ele pra guerra, que fez ele ir pra guerra. Então eu acho bem delicado. Você fala, mas é um livro de ação que você diz que é irado? Sim, mas nada disso teria acontecido se não fosse isso. Sabe? É uma coisa que eu sempre penso. Eu penso muito. Sempre que tem alguma história de soldado americano, quantos que você vê? Eu lembro que tinha um disco que era sobre, né, o Iraque, eu acho que era sobre o Iraque. Tinha músicas que eu gostava muito e quem organizou foi um soldado que ele perdeu uma perna e o movimento da outra. Ele andava de cadeira de rodas. E foi isso que ele ganhou da guerra. Ele fala, né, que ele foi vendido para aquilo tudo, aquela propaganda e o que ele ganhou foi isso. E é isso, sabe? O que pesa no livro é isso. Mas é lógico, como eu disse, tem os momentos irados. Ele armando as armadilhas, ele na árvore pensando e vê o vento, como é que vai, pra onde vem, o que, que ele vai fazer. Aí ele encontra um pai e um filho, e aí ele tem que. Não pode atacar, porque, né, ele quer conseguir alguma coisa, ele precisa de arma. E aí, como ele sabe, precisa estar no terreno mais alto, ele foi treinado pra estar no Vietnã, eu acho. Aí eu não lembro. Esse livro aqui é de quando? 72 é Vietnã, eu acho. Ele foi. Tem cenas dele lembrando dele no treinamento. Era um treinamento assim, desumano. Você realmente transforma a pessoa numa máquina de matar um bicho.
Ela não é mais um ser humano quando termina aquilo. E aí você vai vendo ele com todo o treinamento de guerra, a árvore, onde você vai se esconder, o terreno mais alto, porque você tem que olhar daqui, de não sei o que, a caverna, o que, que pode ter, o que, que pode matar, não sei o que você vai comer pra sobreviver. Tem toda essa parte que é divertida de assistir, divertida sim de assistir. É divertido de acompanhar, porque é interessante, não é divertido, a palavra que eu quero é interessante de acompanhar. E aí todo o plano dele e a caçada em si, mesmo quando tá ali na parte do policial armando, e aí cria toda essa conexão do policial e ele, que um meio que quer o outro, sabe? Tipo, a caçada não vai terminar enquanto eles não se encontrarem. Mesmo que o policial tenha começado tudo isso, depois ele ficar puto porque o Rambo mata um monte de homem dele, aí ele fica, não, tem que acabar, tem que acabar. No final ele meio que entende, né? Que ele é parte do problema também, mas esse confronto deles e fazer o plano, aí depois vem a Guarda Nacional, aí depois eles têm que chamar o cara que treinou o Rambo, que tava lá na escola, que treinou o Rambo, porque né, ele é a arma perfeita de combate. Ele é o que os Estados Unidos quis criar. Então os Estados Unidos criou uma arma de combate perfeita, um garoto treinado para as piores situações, para sobreviver, e agora ele tá solto aí nos Estados Unidos, com qualquer coisinha, dá um gatilho nele, ele fica maluco da cabeça e precisa sobreviver, sabe? Então eles têm que chamar o chefe, né, o cara que treinou, e aí é ele, o cara que treinou o Rambo, ele fala que ele não é imbecil, né? Ele sabe que ele participou disso, mas é o que ele fala, né? E aí, o garoto não fez nada, você cria os moleque e deixa eles soltos por aí. Ó, tem uma parte aqui que é desse general, desse cara falando, ele tá conversando com o policial tá falando que, né, tinha que ter, você não sabia que era esse garoto, não sabia nada dele, já foi atacando ele, caçando ele, deixando ele maluco da cabeça, você nem pesquisou, e ele é o Rambo tem umas medalhas topzera lá. Aí ele fala, não, mas você mata pra viver. Aí o policial fala, não mato pra viver. Claro que não. Você tolera um sistema que permite que outros façam isso por você. E quando eles retornam da guerra, não suporta o cheiro de morte que trazem consigo. No começo eu não sabia que ele esteve na guerra, mas viu que ele não estava agindo de forma normal e não tentou descobrir o motivo. Disse que ele era só um vagabundo. Que outra coisa ele poderia ser? Ele abriu mão de 3 anos da vida para se alistar numa guerra que deveria ter ajudado o seu país, e a única coisa que obteve em troca foi aprender a matar. Um dia que encontraria um trabalho que aproveitasse a experiência que teve. Ele não precisava se alistar e poderia ter voltado a trabalhar na garagem. Ele se alistou porque concluiu que seria convocado de qualquer maneira, e sabia que os pelotões mais bem treinados, os que dão alguma chance de um homem permanecer vivo, não aceitam convocados, apenas homens que se alistam por vontade própria. E aí ele vai falando, né, de você tá na guerra, recebe uma medalha, e aí você tem que voltar depois. E é o que eu falei, sabe? Mas aí tem que chamar o cara treinado pra tentar pegar ele. No fim das contas, o plano todo deles não dá certo nem nada. Não é spoiler, não, mas é porque o legal aqui é ver tudo acontecer. Mas eu realmente achei bem irado de se ler isso aqui. No comecinho aqui, é mais essa coisa mais social, sabe? O policial enchendo o saco do cara, o cara não tá fazendo nada e você tá vendo que o cara não tá fazendo nada até a hora que ele explode. E você dá razão pro Rambo, né? Porque, primeiro que polícia, segundo que você não tá fazendo nada, você tá tentando comer um lancho e o cara não deixa. E aí, ele, como eu disse, ele tem um flashback de guerra e aí acabou, né? Já não é nem coisa que ele tá no controle, ele entra no modo de sobrevivência, é o que ele foi treinado pra fazer, ele é isso, uma máquina de guerra. Como eu disse, é muito legal você acompanhar esse processo dele, ele chegando na floresta. A parte, aquela famosa do filme que ele tá sujo de lama, dá muito nervoso no livro, ele prende a respiração e você escuta ele contando, assim, você lê, né? Ele segurando ali, é bem legal mesmo. Eu achei muito divertido. Mas meu amigo tá tirando sarro falando que é leituras másculas. Mas isso aqui é muito divertido, cara. É bem divertido. Tem todo esse questionamento que eu te falei, que talvez você ache só uma merda, talvez você só não se importe, e talvez é uma coisa que te faça refletir. Mas de maneira geral, é um livro muito gostoso de ler, fácil de ler, sabe? Eu devorei, são quantas páginas? São 389. Assim, você lê delícia, até porque, né, como é ação, é uma coisa tchá, 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 tchá. Tem um momentinho que, né, a polícia tá se reorganizando, o Rambo tá explorando uma caverna, uma coisa mais assim. Mas
tem muitos momentos muito frenéticos e você não sabe bem quem que vai morrer, quem que vai viver. Você imagina que o Rambo não morra e nem que o cara não morra, né? Pelo menos não ali no negócio todo. Mas é bruto, sabe? É brusco algumas coisas, mas é divertidíssimo de ler. E assim, eu não esperava me divertir tanto. Eu sei que tem mais livros do Rambo, assim como tem mais filmes, tem mais livros. Não sei se os outros filmes são baseados nos outros livros também. Mas não sei se a Pipoca Nanquim já falou se vai trazer. Mas obrigado, Pipoca Nanquim, por isso aqui, porque esse trabalho gráfico está lindo. A tradução tá muito boa também, tá? O trabalho, a parte editorial do texto mesmo. Olha esse aqui que maravilhoso. Muito bonito mesmo. É gostosinho de ler. Eu acho que eu tenho outro livro da Pipoca Nanquim também. Apesar da letrinha deles ficar menorzinha, eu acho que tem um aspecto bem antigo, uma formatação meio antiga que me agrada nostalgicamente. Mas enfim, esse vídeo não ficou longo. Na verdade, ficou até mais longo. Eu me perdi ali no raciocínio. Tem 3 semanas que eu não gravo um vídeo, tá, gente? Então deve ter ficado bem ruim isso aqui. Mas vocês entenderam, né? Tem a parte toda do drama ali dos meninos americanos que se fodem na guerra. E tem a parte iradíssima, irada, umas coisas mais legais que você vai ler de um cara lutando pra sobreviver com a cabeça maluca da cabeça. Ele mata um cachorro? Mata. Ele me perdeu ali. Eu parei de torcer pro Rambo quando ele mata um cachorro. Mas ainda assim, todo o resto, tirando essa parte, vale muito assim de você sentir adrenalina, como eu disse, é irado. Então fica a minha recomendação aqui de Rambo First Blood do David Morrell na Pipoca Nanquim. Vai ter o link aqui pra vocês comprarem se vocês quiserem pela Amazon, mas se você quiser comprar no site da Pipoca Nanquim, não sei se eles têm. Acho que não tem, né? Acho que eles são parceiros da Amazon. Mas se quiser comprar em outros lugares, você compra. Mas dê uma chance pra isso aqui que é bem irado, é bem legal mesmo. Então deixa nos comentários se você, né, já assistiu Rambo na sua infância, ou então se você é uma pessoa mais velha que assistiu Rambo só porque é da sua época. Se você sabia que vinha de um livro, se você já leu ele, se você pretende ler. Deixa aqui mais livros também que vocês gostariam de ver aqui no canal. Vamos conversar também, galera. Deixa aqui um comentário perguntando da vida, o like, por favor, compartilha e até a próxima leitura. Beijos!